Olá, federaizinhos da matemática, tudo bem com vocês? A aula de hoje, transformações trigonométricas, soma e diferença de arcos. Nós temos aqui as fórmulas, essas fórmulas a gente precisa realmente memorizar, e eu tenho uma dica bem interessante para vocês poderem memorizar. É a seguinte, presta bem atenção. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Simples, não é? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então essa é a forma bem simples da gente memorizar essas fórmulas de transformações trigonométricas. Um detalhezinho é que quando for adição, quando for soma, o sinal do numerador vai acompanhar, ó, mais, e o sinal aqui do denominador vai ser o contrário. Na mesma coisa, quando for subtração, ó, o sinal do numerador acompanha e do denominador é o contrário. Tá ok? Vamos fazer agora um exercício. Calcule a tangente de 75 graus. Pessoal, essa é a fórmula. Quem é 75 graus? É 30 mais 45, não é? 30 mais 45 dá 75. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui na nossa fórmula, tá ok? Aonde tiver o A, eu vou colocar o 30, e aonde tiver o B, eu vou colocar o 45. Vamos lá fazer simples assim. Então, vai ficar tangente de 30 graus, mais tangente de 45 graus, dividido por 1 menos tangente de 30 graus, vezes tangente de 45 graus. Qual é o próximo passo? Tem uma tabela aqui na parte superior. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3. E no lugar da tangente de 45, tangente de 45, observe na tabela, é 1. Simples assim. Vamos fazer, né? Então, vai dar raiz de 3 sobre 3 mais 1, e 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1. Agora, eu vou resolver essa soma aqui. Ó. Como é que a gente resolve essa soma? Uma fração com número natural, número inteiro. Eu vou multiplicar o 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3. E aqui embaixo eu vou resolver essa multiplicação. Como um elemento neutro, não vai fazer diferença nenhuma no resultado, né? Então, vai ficar raiz de 3 mais 3 sobre 3 e 1 menos raiz de 3 sobre 3. Agora, o que eu vou fazer? Vou repetir o numerador e o denominador eu vou resolver igual eu resolvi o numerador. 3 vezes 1 dá 3, então vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 3. Será que dá para a gente simplificar essas frações? Sim! Quando eu tenho uma divisão com duas frações e os denominadores são iguais, note que são 3, eu cancelo. Então, vai ficar raiz de 3 mais 3, dividido por 3 menos raiz de 3. Vai ficar assim, ó. Eu decidi, nesse caso, colocar por completo para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Essa era a situação que a gente tinha anteriormente, ó. Só que tem uma raiz no denominador. O que eu faço para tirar essa raiz do denominador? Eu vou ter que racionalizar. Então, o que seria racionalizar? Eu vou multiplicar pelos mesmos termos, ó, 3 e 3, raiz de 3 e raiz de 3, só que o sinal contrário, está negativo, fica positivo. E essa mesma expressão, eu vou multiplicar o numerador. Tá ok? Então, foi só isso que eu fiz. O que eu fiz aqui, qual foi o processo? De racionalizar, para eu poder tirar a raiz do denominador. O que é racionalizar? Eu multiplico pelos mesmos fatores, só que com o sinal contrário. Esse mesmo fator de racionalização, eu vou usar para multiplicar o numerador. Agora, o que aconteceu para eu chegar para essa próxima fase aqui? Para eu fazer isso, eu preciso lembrar, ó, disso bem aqui, ó, produtos notáveis. Se você tem dificuldade ou se você nunca viu esse assunto, é bom revisar, né? Produtos notáveis é um assunto do ensino fundamental. Esse produto notável é o quadrado da soma de dois termos. E esse segundo produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. Compara esse primeiro produto notável com o numerador. Olha aqui, ó.
eu tenho a soma, né, o quadrado da soma de dois termos. Ah, e por que essa expressão eu transformei ao quadrado? Olha, pô, simples assim, porque são iguais. Ó, raiz de 3 3 e 3. Essa ordem invertida não tem problema nenhum. São termos iguais, na soma, é como se fosse 2 vezes 2, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Que aí, ó, 5 vezes 5, como é que eu posso escrever? 5 ao quadrado. 4 vezes 4, como é que eu posso escrever? 4 ao quadrado. E raiz de 3 mais 3, como é que eu posso escrever? Raiz de 3 mais 3 ao quadrado, né? É multiplicação de fatores iguais. Tá o quê? Aí eu caiu nessa situação aqui. E o denominador? Como foi que ficou em 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado? Ah, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Ó. Termos iguais, 3, 3, raiz de 3, sinais diferentes. Então eu apliquei essa situação bem aqui. Ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Como que resolve? A diferença do quadrado do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo. Ó. Né? O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Simples assim. Ó. O quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo, é 3, menos o quadrado do segundo termo, que é raiz de 3. Agora vamos solucionar esse probleminha. Eu vou aplicar o primeiro produto notável aqui no numerador. Ó. Quem é o primeiro termo? Raiz de 3 ao quadrado, mais esse 2 que já apareceu faz tempo aqui, eu coloquei até de vermelho para destacar, ele sempre vai aparecer quando for o quadrado da soma pela diferença, esse 2, vezes quem? O primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro termo? Raiz de 3, está aqui. Quem é o segundo? 3, está bem aqui. Mais o quadrado do segundo termo, mais 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? O quadrado de 3 é 9, 3 vezes 3 é 9. Aqui, ó, quando o expoente é igual ao índice, aqui a raiz quadrada, o índice é 2, então cancela, sobra 3. Aqui eu resolvi a mesma propriedade. Expoente igual ao índice, cancela, sobra 3. Aqui, está tudo multiplicando, então eu vou multiplicar 2 vezes 3 dá 6, 6 raiz de 3, e 3 ao quadrado dá 9. O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Eu não posso, pessoal, esse detalhe é super interessante, eu não posso fazer aqui, 3 mais 6 que dá 9, 9 mais 9 dá 18. Não posso. Esses 6 raiz de 3, eu só poderia somar, por exemplo, se aqui o 9 tivesse um raiz de 3, que aí eu conservaria o raiz de 3 e somaria os coeficientes numéricos, 6 mais 9, 15. Mas o único que tem aqui, o raiz de 3 é o 6, então eu não posso fazer nada com ele. Eu vou apenas repetir 6 raiz de 3, aí eu vou somar 3 mais 9 dá 12, dividido por 6. Repito, 6 raiz de 3, e vou somar aqui os termos independentes. 3 mais 9 dá 12. O que eu posso fazer ainda aqui? Vocês não concordam que 12 é o mesmo que 2 vezes 6? Ah, sim. Então, vai ter um fator comum no primeiro termo, que é o 6, com o 6 aqui do segundo termo. O que eu faço? Eu vou colocar o 6 em evidência. Vamos lá, coloco um 6 em evidência, vou dividir 6 raiz de 3 por 6 dá raiz de 3, 12 por 6 dá 2, dividido por 6. Cancelo o numerador com o denominador são iguais, vai sobrar raiz de 3 mais 2. Replay. O que foi que eu fiz? Eu coloquei o 6 em evidência, porque 12 é o mesmo que 6 vezes 2. 6 em evidência, agora eu dividi. 6 raiz de 3 dividido por 6. Como 6 são iguais, eu cancelo, sobra o raiz de 3. 12 dividido por 6 deu 2. Eu tenho aqui o 6 multiplicando no numerador, dividido por 6. Quando acontece essa situação, eu posso simplificar. Eu corto aqui. Porque 6 por 6 não vai dar 1? 1 na multiplicação vai ser o elemento neutro, não vai fazer diferença nenhuma. Então, sobrou raiz de 3 mais 2. E essa é a nossa resposta.